Sexta. Então é isso, pessoal. Divirtam-se. No ar em 3, 2... Estamos aqui novamente, pessoal, na Farm Connection. Mais um bate-papo bacana. Estamos finalizando aqui a nossa jornada na Expo Direta. Essa semana foi fantástica. E agora a gente vai ter um bate-papo bastante interessante. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas todos os dias da Arena Digital a gente teve alguns países, né? Então a gente teve Israel, a gente teve Vale do Silício, Estados Unidos, né? Teve Brasil, a gente teve China. E hoje a gente vai ter uma região que engloba uma infinidade de países, legislação. A gente vai abordar isso tudo. E estamos aqui com Leonardo Gava. Muito obrigado, Leonardo, pela presença. Eu que agradeço, Bruno. Prazer estar aqui. Bom demais. Eu já queria te perguntar o seguinte. Eu vi aqui que o cargo é gerente sênior de transição no agro. E eu faço uma brincadeira com o pessoal que teve aqui a semana, que deve ter gente no departamento de marketing só para criar os cargos, né? Exatamente. O que é o gerente sênior de transição no agro? O que é esse negócio? Eu cuido de um programa que é... O foco desse programa é Brasil, União Europeia e China, que o título do programa é Transição na Agroindústria. Então, o que nós estamos buscando fazer? Nós estamos buscando movimentar capital em direção ao financiamento da transição da agroindústria, isso envolve agricultura, processamento, trade de commodities e tudo mais, em direção a uma economia de baixo ou zero carbono. Então, esse é o nosso objetivo. Então tá focado nisso. Isso. Aí envolve toda a questão de desenvolver métricas, guias e critérios para se certificar o que nós chamamos de instrumentos financeiros que financiem essa transição. E também essa parte de mobilizar mercado, de educação de mercado, de trazer para os stakeholders, bancos, produtores rurais, cooperativas de crédito, o que quer dizer finança sustentável, o que quer dizer transição, o que quer dizer financiar a transição em si. E deixa eu tirar uma dúvida. O que é esse negócio do carbono? Que às vezes o pessoal escuta falar demais, né? Ah, que tem o negócio do carbono, que aí tem o ESG, e é sustentável, aquela história toda. Mas pode ter gente que não faz ideia do que é esse tal desse negócio do carbono que tá todo mundo falando agora, né? Um dos grandes impactos da agricultura é a emissão de CO2. Tá. Isso vem de diversas fontes. E quando eu falo emissão de CO2, estou falando de CO2, mas outros gases de efeito estufa também, quando a gente considera equivalência CO2. Então, temos metano, óxido nitroso, enfim, vários gases de efeito estufa. E a agricultura, ela tem um impacto, isso a gente não pode negar, ela tem um grande impacto. No Brasil, é um dos setores que tem mais impacto. Entretanto, eu abro aspas aqui, que o Brasil está numa posição muito boa quando diz respeito à sustentabilidade do agronegócio. A gente está muito à frente da grande maioria dos países no mundo, mas a gente tem muito o que fazer ainda, claro. Tem muito o que melhorar, tem muita coisa para fazer. Estamos numa posição para liderar pela ação e para liderar pelo exemplo. A gente tem que realmente capitalizar essa posição. Mas, enfim, o impacto da agricultura, ele é só carbono? Não. Carbono é o principal do ponto de vista climático. Eu, assim, pessoalmente, do ponto de vista da nossa empresa, a gente considera vários outros impactos que a agricultura pode ter. A agricultura não tem só um impacto na emissão de carbono, na emissão de metano e tudo mais. A agricultura tem um impacto na segurança alimentar. Então, quando a gente fala em transição, a gente tem que falar de uma transição justa, a gente tem que produzir alimento. Exato. A agricultura tem um grande impacto em qualidade de água também, então a gente tem que pensar em qualidade de água. A agricultura tem um grande impacto porque ela gera muitos resíduos, grande parte dos quadros, ela gera muito resíduo. E também tem toda a questão do bem-estar animal e tudo mais, né? Então, também temos que olhar isso. Tem um impacto na criação animal. E, voltando aqui, uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção é essa questão da transição justa, tá? Então, quando a gente está considerando o impacto da agricultura, a gente tem que achar a interseção entre, claro, transicionar para algo que seja carbono neutro, para algo que seja sustentável, mas para algo que seja justo, para algo que gere recurso, para algo que pague as contas, gente. É um negócio. A gente vai falar para o produtor, você tem que mudar tudo que você está fazendo agora, se vira. Não é assim que funciona. Então é a transição do que é o modelo atual para um modelo que uma das métricas, por exemplo, é o carbono neutro, alguma coisa assim. Diria que hoje a principal métrica é o carbono, porque quando a gente fala impacto, aquecimento global, essa é a principal métrica. Só que eu vejo que muitos approaches e muitas empresas cometem esse erro de só olhar para o carbono. E existem outros impactos. Ele é um dos vários. É um dos vários. Existe o social, existe a questão de resíduo, existe a questão de qualidade de água. Não é só carbono. Claro, o nosso foco, como Climate Bonds Initiative, como essa organização internacional, é também mitigação, que é carbono, mitigar a emissão, mas prestando atenção para todos os outros problemas que o setor
pode vir a gerar. Sim. Tá? Então, tem que ser um approach equilibrado. E uma dúvida que eu tenho é a seguinte, eu tô no agro há algum tempo e esse esquema do carbono, aí todo mundo já falava, né, de emissão e tudo mais. Mas há pouco tempo o negócio explodiu. Por que você acha que isso teve esse boom tão grande? O que aconteceu para a gente ver essa guinada aí no negócio? Cara, ciência evoluiu muito. Então, muito do que a gente fazia, a gente não tinha noção do impacto que tinha. Então, tecnologias métricas, formas de se monitorar evoluíram muito. E isso passou a ser medido de forma mais minuciosa. Entendi. Sim, existe o impacto, mais uma vez, existe o impacto. A gente não pode negar que a agricultura seja algo que seja carbono. Não é, na grande maioria dos casos. A gente precisa caminhar para uma direção que existe esse impacto. E esse impacto se tornou evidente por conta de novas tecnologias de mensuração, novas métricas e tudo mais. Isso foi muito bom porque, abriu o olho de muita gente. Falou, a gente precisa mudar algumas coisas. Como que a gente vai mudar isso? Isso ainda é um desafio, porque como que a gente vai medir a mudança e tudo mais? Existem vários desafios, mas eu vejo isso como algo positivo. As tecnologias que permitiram o meio agrícola vislumbrar esse impacto. Porque antes, realmente, não tínhamos muita noção de muita coisa, principalmente quando se diz carbono. Não media e ficava perdido tudo. Exatamente. Entendi. E aí, vamos supor, a gente entendeu agora o carbono dentro desse contexto, que existe um impacto e tal. E aí, pelo que eu entendo, agora tem empresas que entenderam que reduzir essa emissão ou até neutralizar é um mercado. E aí a Climate Bonds entra nessa pegada de existe esse problema e eu vou te ajudar a solucionar e você não vai fazer isso de graça. Tem uma grana aqui envolvida para você. Como que funciona esse negócio? Só pra gente entender. Vou fazer um geral, então, da Climate Bonds, o que nós fazemos. Primeiro, a gente não está no mercado de crédito de carbono. Isso é uma... É outra história. É outra história. Isso é uma confusão que se faz muito. Não desmerecendo o mercado de crédito de forma alguma, mas estamos em outro mercado. Nós estamos no mercado das finanças sustentáveis. É outra coisa. Climate Bonds Initiative é uma organização internacional que tem como objetivo fomentar o mercado financeiro e principalmente o mercado de dívida a longo prazo. E quando a gente fala de mercado de dívida a longo prazo, é o mercado de títulos de dívida. Tá? No agro, a gente fala muito de CRA, CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agro, CPR, debêntures, enfim, tudo mais. Então, o nosso objetivo é fomentar esse mercado, principalmente o mercado de dívida rotulada como verde. E o que isso quer dizer? Um título de dívida, ele é um instrumento financeiro que qualquer empresa, no caso do agro, até PF, pode emitir. Até pessoa física, exato. Né? Esse tipo de dívida, esse título de dívida, ele é comprado por um investidor e esse investidor dá o dinheiro, enfim, por essa compra, e lá na frente ele vai ser remunerado com uma determinada taxa de juros pelo emissor. Perfeito. É um empréstimo que engloba investidores e vários investidores. Que está atrelado a um recebimento que ele já vai ter e ao invés de vir para cá, para o ponto A e passar para o B, eles triangulam essa negociação. Mais ou menos isso. O que nós queremos fomentar é que esse título de dívida, que o recurso levantado por esse instrumento, ele vá para financiar um projeto, um ativo, uma atividade que seja verde, que tenha um benefício ambiental claro, que esteja em linha com uma economia de baixo carbono. Isso que é um título verde. Um título verde é igual a um título de dívida comum, só que ele tem um selo que diz, esse título, esse é verde. Isso está financiando. Quem certifica? Nós somos a certificadora, nós somos a única esquema de certificação mundial para títulos verdes. Que legal. E o que nós fazemos é desenvolver os critérios que vão determinar se um título é verde ou não. A gente não faz a verificação. Perfeito. Não fazemos nada disso. Nós temos verificadores acreditados que fazem esse processo. O que nós fazemos é realmente olhar para aquela emissão, olhar para o reporte, para a verificação que o verificador acreditado fez e colocar o selo naquela operação financeira como verde. Entendi. E agora, nós estamos ampliando para o mercado de finanças de transição. Que aí é como a gente vai financiar para que esse produtor lá na frente se torne verde. Ele ainda não é verde. Tá? Ele não faz as melhores práticas e ele não vai mudar do dia para a noite, porque isso é impossível. Então, como que a gente financia esse passo a passo? E melhor, o que é esse passo a passo? Então é como se fosse assim, até uma mentoria para o cara, para se ele quiser lá na frente ser verde e também participar desses benefícios fiscais de títulos verdes e tudo mais, mas que, por enquanto, ele ainda está longe de chegar lá ou tem um caminho a percorrer, você consegue, como se fosse pegar na mão dele e falar assim, a gente vem por aqui, por aqui, por aqui, durante tanto tempo a gente faz essa transição e a gente chega lá. Exato. Só que para você ter alguém te backupando aqui, alguém te ajudando, eu vou, como se fosse financiar você nesse caminho. Exato. Dois adendos aí. Né? Primeiro,
O que nós fazemos, na verdade, não é o pegar na mão, nós desenvolvemos o passo a passo. Nosso objetivo é fomentar esse desenvolvimento que nós chamamos de critério. Então, o que é o critério de transição? Do inglês, usamos muito esse termo, é o transition pathway. Qual que é o caminho de transição? Perfeito. Então, quais práticas você tem que começar a fazer ao longo do tempo e quais práticas você tem que deixar de fazer com datas precisas? Exemplo, não temos esse critério ainda, estamos desenvolvendo um exemplo, não sei se isso vai se concretizar. Até 2035, 100% dos produtores em áreas de agricultura tropical devem fazer plantio direto. Perfeito. Um exemplo. Não estou falando aqui, a primeira coisa que me veio na cabeça. Mas esse é o nosso objetivo no momento. A questão do financiamento, na verdade, nós não fazemos esse match do investidor, nós não somos investidores, nós somos uma instituição que é paga por fundadores, por funders, por grants, enfim, para mobilizar esse mercado, para criar esses guias e dar transparência. Então, nós ficamos fora dessa questão do investidor com o emissor. O que nós criamos é o critério. Está aqui o agricultor, isso é o que você tem que seguir. Está aqui, investidor, isso é o que você tem que procurar se você quer algo que seja realmente verde. Entendi. O nosso objetivo é trazer transparência para os dois lados. Entendi. Então eu entendi o ponto. Você não pega na mão porque você não faz isso, mas você queria o critério. Exatamente. Legal. Assim, a gente não pega na mão, mas o que a gente está fazendo hoje realmente é trazer para o produtor isso como uma oportunidade. Sim. Bom, se você seguir isso, existem investidores na outra ponta que estão olhando e investir só nisso. Então, gente, você abre uma gama imensa, sem falar, claro, dos benefícios financeiros que isso pode vir a ter, embora essa parte dos benefícios financeiros no Brasil é um mercado que ainda engatinha, sabe? Então a gente ainda não tem como calcular e dar certeza de quais são esses benefícios financeiros. Isso varia de emissão para emissão. Na Europa é uma outra história. Esses benefícios financeiros são um pouco mais claros. E é uma gama de investidores que não entraria no agro para investir no agro, entre aspas, convencional. Não no termo convencional que a gente usa, mas um agro que não está fazendo essa transição. Então você atrai capital. E, gente, a gente está num período, a gente sabe como o preço das coisas, o preço dos insumos, está faltando dinheiro em muitas pontas. Então, atrair investidor é sempre bom, e por que não investir em algo que realmente vai ter um impacto benéfico lá no futuro? Sim. E também deixar claro, gente, o que a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando daquela agricultura 100% orgânica, não desmerecendo, mas 100% orgânica, sem maquinário. Não, é uma transição realista, justa e que vai produzir alimento. Tá? Perfeito. E a maioria desses investidores vem de fora? Temos de tudo, temos de tudo. Se a gente fala em fundos de investimento hoje, que são aqueles fundos que têm o que a gente chama de um mandato, então uma fração do fundo ela tem que ser investida em algo sustentável, a maioria deles são de fora, sim. Embora eu digo que a gente está num momento de inflexão no mercado nacional. Então nós estamos chegando no momento em que cada vez mais fundos de investimento estão recebendo essa bandeira da, entre aspas, ESG, tem vários rótulos diferentes. E que deve ter algum benefício atrelado a isso, ou não? Por enquanto, acho que um pouco mais de impacto. Impacto. Realmente. Eu recentemente até vi uma matéria da CVM que parece que até o momento, esse ano, já tem 17 fundos na fila para registro como Fundo de Investimento Sustentável, IS. Então, gente, tem muito interesse. Tem muito interesse. Até o ex-ministro Paulo Guedes agora publicou que ele está pensando em estruturar algo para um fundo sustentável. Então, tem muita gente grande olhando para isso. O mercado está num momento de inflexão. E esse é o momento de você começar a olhar para esses guias e começar a se adequar para conseguir morder uma parte disso. Sim. Ô, Léo, e outra coisa que eu tenho falado bastante essa semana é de desmistificar algumas coisas que a gente escuta no campo, né? Então, quando a gente vê esse tipo de iniciativa, e dependendo da abordagem com quem está na ponta, o agricultor, né? Tem uma galera que fala assim, mas essa turma que já acabou com tudo que eles tinham lá, agora estão querendo vir aqui e me impedindo de fazer o que eles já fizeram lá, que seja abrir mais área, e para isso eles estão meio que comprando a gente. Como que vocês enxergam esse argumento da moçada? Cara, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a cabeça e ver isso como uma oportunidade de negócio. Eles acabaram com tudo? Acabaram. São ecossistemas diferentes, mas sim, eles fizeram a exploração praticamente completa também. A gente está muito à frente disso, nós temos áreas preservadas muito grandes. Só que a gente tem que ver isso como uma oportunidade de negócio. Gente, o mundo só está ficando mais rico. Crises e crises, o PIB mundial cresce. Aumenta. As pessoas estão procurando produtos de melhor origem e melhor qualidade. Por que não capitalizar isso? Por que não capitalizar isso no produto?
eu tô vendendo um produto de uma área que tem uma reserva legal, que eu preservo nascente, que eu preservo a beira de rio. Assim, eu faço tudo da melhor forma possível, eu faço as melhores práticas de agricultura de baixo carbono. Pô, a gente faz plantio direto há 30 anos, gente. Carbono no solo. Por que não capitalizar nessa oportunidade? Eu entendo a frustração, mas eu acho que o agricultor ele tem que mudar um pouco essa visão e focar no benefício que ele vai ter disso no futuro. Porque é uma oportunidade de negócio gigante e a gente está nesse momento de inflexão. Está nesse momento de inflexão. Então, Você acha que passa pela comunicação, que às vezes chega torta, ruído? Passa. Muita gente lendo coisas, às vezes, no Twitter. Exato. Twitter e WhatsApp não é lugar para ler notícia. Não é lugar para ler. Exatamente. Big Brother ali no máximo. Exatamente. A gente tem que pensar com uma visão um pouco mais global e estratégica nesse ponto, como o Brasil. Mas, gente, assim, eu repito isso, a gente está numa posição incrível de mercado. Incrível. Temos que capitalizar nisso. Temos que capitalizar. E lá na Europa, como que é o esquema lá, Léo? Você provavelmente tem uma interação muito grande com aquela turma. E aí a legislação entre os países provavelmente tem coisas que são em comum, mas muita coisa que é diferente, né? Exatamente. Assim, eu não sou especialista em política pública europeia, mas temos colegas no time que são. E pelas minhas interações, a Europa a União Europeia em si é um bloco econômico que tem uma estrutura de políticas econômicas para o agro, para financiar agro de baixa emissão, muito legal, muito legal. Em alguns lugares, passando um pouco dos limites. Assim, chegando naquele ponto de não ser uma transição justa e não olhando os efeitos dessa transição. Entendi. Mas, no geral, muito legal. Um exemplo, a Europa, a União Europeia, ela tem uma taxonomia, que a gente chama, um documento que define quais são os setores que tem um papel a desempenhar nessa transição para uma economia de baixo carbono e o que dentro de cada um desses setores corresponde a um investimento verde. É um documento a nível de bloco. Vários países têm documentos desse tipo. A China tem foi um dos primeiros a publicar. A Climate Bonds Initiative tem um que é global. A Colômbia foi o primeiro país da América Latina a lançar pouco tempo atrás. Chile e México estão desenvolvendo. Isso é algo muito benéfico do ponto de vista do investidor. Para o investidor identificar a nível de país o que é um investimento verde. Entendi. Da Europa, a agricultura não entrou ainda. Estão discutindo, porque é um setor um pouco complicado do ponto de vista de métrica, né? De como que eu vou medir o que é ou não sustentável. Perfeito. E é um setor diverso, e as métricas variam. Mas seria muito interessante se o Brasil viesse a ter algo do tipo no futuro. E, assim, por conversas anteriores, existe esse interesse, nós já vimos esse interesse interno no governo, de entidades do governo. Só que, assim, a gente precisa da ação. E ela é regional? Ela... Então, tipo assim, é nacional. Então, por exemplo, você comentou, vou dar um exemplo para ver se eu entendi. Colômbia tem uma métrica, Alemanha tem outra, Itália tem outra, ou é algo mais que está encaminhando para ser algo mais comum, assim? É algo que, assim, não existe uma regra, por exemplo, da União Europeia é a nível de União Europeia, então não é por país. Tá. O da Colômbia é a nível de país. Mas existe um grande interesse em promover interoperabilidade dessas legislações. Perfeito. A União Europeia agora está promovendo assim, um projeto que a gente chama de Common Ground Taxonomy, que eles querem achar esse Common Ground, eu não sei essa expressão em português, com a taxonomia chinesa. Sim. Por quê? Porque, realmente, cara, você tem investidor dos dois países olhando para os dois países. Então, você precisa falar pelo menos a mesma língua. Mas entenda que falar a mesma língua não é falar a mesma coisa. Tá? Usar as mesmas métricas, usar as mesmas estruturas, mas não necessariamente o mesmo número representa o que é verde num lugar e outro. Exatamente. Esse é um bom ponto. Se e quando desenvolvermos a brasileira, isso não CBI, falo como brasileiros, tá? É muito interessante a gente buscar esse common ground com a Europa e com a China, porque são grandes investidores, e falar a mesma língua. Porque se você compara um país igual a China, que tem 1,4 bilhão de pessoas, com um país, sei lá, como a Itália, que é infinitamente menor, com regras, standards ali, né, padrões iguais, alguém vai sair perdendo nessa história. Exatamente. E a agricultura, no final das contas, é um processo biológico. Nós fazemos uma agricultura tropical. A agricultura é outra coisa. A gente precisa de algo nosso, de uma métrica nossa. Precisamos muito disso, mas precisamos falar a mesma língua, falando
uma coisa diferente. Precisamos falar a mesma língua. Sim. Chama grande atenção para isso. Sim. Eu acho que esse, a nível de Brasil, é o próximo grande passo que nós temos que dar visando finanças sustentáveis no Brasil. E não só para agro, tá? Isso todos os setores. Entendi. Principalmente agro, infraestrutura e questão de energia. E aí, eu entendo que são fundos, mas bancos também entrariam nessa história? Sim, qualquer tipo de investidor. Qualquer tipo de investidor pode entrar. A gente comprar mesmo, cara? Normalmente, Legal. o que acontece no Brasil para esses instrumentos de dívida rotulados, eles não têm muito mercado secundário ainda. Então, é mais o mercado primário. Então, é um investidor institucional que compra grande parte disso. Mas, promovendo o mercado secundário disso, também a gente dá uma escalada, né? Porque você começa a chamar gente como a gente para investir nesse tipo de coisa. Sim. Isso se você vê, Léo, assim... Porque aí a gente tinha falado lá no início do sistema que vocês fazem e o que é o crédito carbono, né? Tá. O crédito carbono em si, para o pessoal entender o que é o crédito carbono e a grande diferença em relação a vocês, que deu para entender, mas às vezes para... Não, ótimo. Então, a gente trabalha com o mercado de capital. A gente trabalha colocando selo em instrumento de dívida. Falando que o produtor vai levantar capital. Até em empréstimo. Vamos falar de empréstimo. Sim. Assim, o produtor fez um empréstimo, ele vai usar aquilo para financiar biológico. Perfeito. Verde. Ótimo, tá isso. É um empréstimo verde. Isso é o que a gente faz. E aí você fala assim, para isso ser considerado como verde, você tem que atender esse critério. Exato. Pronto. Acabou. É um Morreu. checklist. Morreu. Fechou. Crédito de carbono. Um crédito de carbono ele corresponde a 1 tonelada equivalente de CO2. Eu não sou dessa área. É fixada ou não emitida. Exato. Então, por exemplo, é um produtor que começa, que faz um reflorestamento de 1 hectare. Esse 1 hectare vai imobilizar tantos toneladas de carbono. Isso corresponde a tantos créditos de CO2, crédito de carbono. E isso tem um mercado. No caso do Brasil, o mercado voluntário. Nós temos um decreto que estabelece um mercado regulado para alguns setores, mas ainda não está funcionando completamente. E esse crédito de carbono, ele pode ser vendido tanto pode ser tradeado por alguém, como pode ser vendido por uma empresa que queira anular a sua própria emissão. Então, eu estou emitindo 1 tonelada, eu estou comprando 1 tonelada de crédito de carbono imobilizado. Isso. Qual que é a visão da CBI para isso? A gente não considera, para a transição de empresas, que comprar crédito de carbono seja uma estratégia de transição. Por quê? Primeiro, as empresas têm que entender que elas têm que fazer o máximo possível para se decarbonizar de conta própria. Então, eu tenho que aplicar o máximo de tecnologia possível para decarbonizar por conta própria, sem depender de offset. Mas a gente entende. Tem muito setor que é emissão residual, que se você vai ter uma emissão residual, que ela não vai ser zerada 100%, independente do tanto de tecnologia que você use. Aí sim, aí tá valendo você comprar crédito de carbono para anular aquele pouquinho que ficou. Sim. Essa é a nossa produção. Bom, e o agro, com certeza, é claro que a gente tem um potencial gigante para crédito de carbono. Embora esse mercado ainda, apesar de bem antigo já, ele ainda é um pouco desorganizado em alguns pontos, critérios, medição, compradores, valores, enfim. A gente não entra muito na questão, mas é uma indagação constante. Como que a gente agrega, como que a gente funde as duas coisas? Exato, porque eu fico pensando nisso. Como que a turma... Eu lembro que tinha uma turma do Canadá que vinha para o Brasil, construía biodigestores. Esse biodigestor, para quem não sabe, o cara tem lá porco na granja dele. Todo o dejeto do porco ele canaliza para um lugar, para uma piscina, constrói como se fosse uma tenda em cima. Isso vai criar um gás ali dentro, ele queima esse gás, transforma ele de uma maneira XYZ e tem como se fosse um reloginho de energia que fala, aqui deu tanto de carbono queimado, ou não emitido, ou fixado, né, que é neutralizar. Então eu te pago tanto e contabilizo aqui no Canadá que eu ajudei a salvar essa história aqui. Então, às vezes eu não tenho terra o suficiente para evitar a emissão, mas eu consigo te ajudar você a evitar e esse crédito vem para mim e a gente faz aquele bimbolado. Exato. Né? Isso é antigão. É antigo. Isso é antigo. E agora o que está acontecendo é tentando, igual você falou, né, Léo? Não só padronizar, mas profissionalizar mais a medição. É mais ou menos isso. E estruturar mais o mercado, né? Perfeito. Estruturar mais o mercado. Tem muita gente trabalhando nisso, muitas empresas grandes de vários ramos no Brasil, principalmente setor de produção animal, que tem subsidiárias trabalhando com geração de projetos de crédito de carbono. Tem muito mercado, é muito válido. Só que assim, a gente tem que entender que não adianta nada uma empresa
comprar offset, se ela não decarbonizar um pouco da sua atividade, se ela não mudar um pouco das suas práticas. Porque se você pensar... Agora, deixa eu falar se eu vou falar muita merda aqui, tá? Não, tranquilo. Mas vamos pensar do outro lado. Se o negócio vira um business onde quanto mais carbono eu produzo, mais você me paga para eu neutralizar, depois eu vou querer produzir muito carbono. Sim, exatamente. Não faz sentido? Exatamente. E assim, sempre existe o risco. O carbono é imobilizado? Mas, aquela floresta pegar fogo, o carbono tá liberado de novo. E o crédito já foi vendido. Aquilo foi usado para fazer o offset de alguma emissão. Existe o risco. Eu gosto de falar que o mercado de crédito de carbono é igual comprar carne no açougue. Você tem o boi, que é o carbono, mas você tem vários cortes. Então, você tem o crédito de carbono picanha, você tem o crédito de carbono costela, você tem o crédito de carbono fraldinha. São vários tipos de crédito de carbono. E, normalmente, isso está atrelado com a adicionalidade desse carbono que está sendo imobilizado, e o tempo potencial de imobilização. Sim. Então, se a gente está falando de um crédito de carbono de uma área reflorestada que nunca vai ser cortada, a chance disso ficar lá por mais tempo, maior. Então, isso seria um crédito de carbono picanha. Mas, de novo, não sou especialista do setor, não posso dar muita opinião nisso. E aí, o seu, aí vamos voltar, porque aí a gente entendeu as diferenças. Voltando no seu, então, pelo que eu estou entendendo, vocês entram quando existe, em algum momento, ou empréstimo, uma certa dívida que esse agricultor tem. Para aquele cara que é difícil, né? Mas o cara que não tem esse tipo de trade-off, né? De troca. Sim. O que é um dos grandes desafios. Primeiro, antes de você falar de mercado de capital, de certificado para o agro, você tem que falar de como que a gente fomenta o mercado de capital normal, não rotulado, no agro. Porque, entendi. Por muito tempo, a grande parte do recurso que vinha para o agro ou era recurso próprio ou era crédito da linha de crédito rural. Crédito rural. Perfeito. Exatamente. Aí, de um tempo para cá, o dinheiro foi diminuindo, as coisas foram ficando mais caras, precisa vir de algum lugar. Então, o mercado de capital começou a ganhar espaço dentro do agro. Mas ainda é muito difícil, porque um produtor que planta aí seus 50 hectares, ele não vai emitir um título de dívida por conta própria. Perfeito. Porque tem um custo. É o custo de estruturação da dívida, de botar mercado, de achar investidor. Tem um custo. Então, você tem que ter uma operação grande, para a operação que a gente fala parar em pé. Pra ela, realmente, para você conseguir fazer ela valer, para você conseguir conectar ela com o investidor, remunerar todas as partes intermediárias. Precisa. Uma estratégia que a gente encontra é trabalhar com a certificação de títulos pulverizados. Então, é um título emitido, por exemplo, por uma cooperativa, uma instituição financeira qualquer. Essa instituição financeira emite um CRA, Certificado de Recebíveis do Agro. Sim. E esse CRA ele vai ser pulverizado para vários produtores. É um CRA só, certo? É um instrumento de dívida só, que é estruturado por uma empresa e ele depois é pulverizado para vários usuários. E aí essa cooperativa, por exemplo, é responsável por estruturar para quem que vai cada parcelinha. Ali. Exato. Aí, claro, a nossa parte de certificação teríamos que olhar para todo mundo, mas existe aí alguns adendos. A gente consegue fazer uma amostragem, porque como que a gente vai verificar 200 mil produtores? Não, impossível. Hoje a gente fala ao redor de 20, numa estrutura de operação dessa, ao redor de 20% de todos os produtores beneficiados teriam que ser amostrados e verificados. Para tipo uma auditoria. Exatamente. Entendi. E é aleatório. E também, uma coisa que eu não citei, esses instrumentos de dívida, normalmente, independente da data de maturidade, você precisa de uma verificação pós-emissão para ver onde que realmente o cara está gastando dinheiro. Comprou a Hilux. Exato. Aí danou tudo. Tem que ter essa auditoria pós-emissão. Então, essa é a grande parte do custo dessas operações certificadas. Quem banca vocês são os grants, que é o... Na verdade, quem faz essa verificação a campo não somos nós. Como eu falei, a gente cria o critério. Sim. Nosso objetivo é ficar externo a isso e dar as melhores práticas. São os verificadores, são as empresas de diligência que são acreditadas. No Brasil, se eu não me engano, nós temos 9, mas são empresas como a Cital, a Nint, Bureau Veritas, UI, Sustainalytics, várias outras. Essas empresas que fazem essa verificação. E quem paga essa verificação? É o estruturador da operação. O cara, por exemplo, a cooperativa que quer estruturar o esquema da dívida. E aí, deixa eu tirar uma dúvida, esse negócio é interessante. Vamos supor, tem o agricultor lá na ponta. Vamos supor que a Mari ali começou a plantar. A Mari tá doida para plantar. Então, a Mari começou a plantar, tem as dívidas lá que ela vai fazer para começar a operação, aquele negócio todo. E aí, ela quer entender o que são os critérios que ela precisa para se encaixar numa emissão de certificado verde lá.
Como que ela faz para chegar em vocês e ver esses critérios? Cara, isso é tudo documento aberto. A gente é tudo público. no site? No site você vai procurar pelo setor de agri e procurar pelos critérios de agricultura. É na Climate Bonds Intermediate mesmo. Initiative. CBI. CBI. A gente conhece por CBI. Tá. Critérios de agricultura, esses critérios são abertos. Os critérios, eles são bem detalhados, tá? Então não é um documento simples, assim, que você vai ler em 10 minutos. Isso não é aquele feito? Não, tem todo um passo a bem passo. detalhado. Agora, recentemente, ainda não lançamos, vamos lançar nos próximos dias, o que a gente está chamando de briefing, que realmente é um passo a passo para a certificação de instrumento financeiro. E um dos setores que a gente vai lançar esse briefing é o agro. Tem um documento mais conciso, que leva em conta as principais informações que você tem que saber e como que você se adequa a isso para conseguir rotular a sua operação. Faz sentido, porque se é muito... Eu tô tentando imaginar, tá? É muito grande o documento. De repente eu vou fazendo um por um, na hora que eu chego no último, é algo que eu não consigo me adequar, eu perdi tempo. Perdeu tempo, exatamente. O briefing é para isso, para você fazer um macro view, assim, uma visão macro geral. Para falar, eu consigo, agora eu vou no detalhe. Exatamente. Entendi. E aí, vamos supor, aí eu te encontrei ali, vi os seus standards ali, os critérios que vocês criaram. Eu não preciso nem te contar isso, eu não preciso entrar em contato com alguém da CBI. Não. Normalmente, quando existe alguma dúvida com relação a isso, claro, a gente fica à total disposição para sanar dúvidas e tudo mais, para explicar essa estrutura para potenciais emissores, para potenciais investidores. Isso é parte do nosso trabalho, é a mobilização e educação de mercado. Só que assim, o nosso papel na operação é pegar esse relatório, ler esse relatório que é feito pelo verificador e falar, não, isso daqui está tudo certo. Esse é um título verde. Nosso papel Além é esse. de criar, você faz o match para ver se deu certo. Exatamente. Então, vamos lá, de novo, só para fazer a cronologia. A Mari quer plantar, ela vai ver o briefing, que depois estiver prontinho, ela segue o passo a passo e chama um verificador. Exato. Para fazer a emissão, para fazer a estruturação da Vamos colocar parada. mais uns players aí. Tá. Primeiro, a gente tem que pensar, a gente vai emitir um CRA. Então, o primeiro passo é a estruturação. A gente tem que estruturar a dívida. E quem estrutura a dívida são as instituições financeiras, empresas de securitização, bancos, enfim, tudo isso. Esse pessoal que vai estruturar a dívida para você. Tá? Como qualquer outro CRA, como qualquer outro instrumento de dívida. É feita a estruturação, tem amparo legal, conexão com investidores e tudo mais. Aí vem a parte de rotulagem. Aí sim, aí você vai contratar um verificador. Esse verificador vai verificar a sua operação, ver o que você está fazendo, se o que você quer gastar esse dinheiro com é elegível ou não. Vai fazer toda a auditoria e diligência desse processo e vai entregar para a Climate Bonds Initiative um relatório. Olha aqui, Mariana quer emitir um CRA. O CRA dela vai ser usado para financiar isso. Isso é o que ela está fazendo hoje. Essa é a operação dela hoje. Ela faz plantio direto, ela faz manejo de resíduos, ela faz as melhores práticas de agricultura de baixo carbono. Solar ali, aquela história toda. Exatamente. A Climate Bonds lê aquilo, nosso time de certificação, avalia e fala, tudo certo, tá aqui o carimbo. Esse CRA vem a mercado como um CRA verde. Então, Mariana emitiu um CRA verde. Aí ela tem os benefícios do CRA verde, seja atrair investidores que estejam... prontos e aceitem receber menos por estar investindo em algo verde, que é um investimento de impacto, ou os benefícios reputacionais, porque Mariana passa a ser uma produtora rural financiada por um CRA verde certificado pela Climate Bonds Initiative. E começa a jogar entra aquela outro oportunidade jogo. de negócio que a gente conversou antes. Perfeito. Ele começa a jogar um outro jogo. Exatamente. Que às vezes é uma oportunidade do Oceano Azul, que tem pouca gente ainda e tal. Exato. Interessante isso Hoje, aí, cara. sinceramente, no Brasil e América Latina, a maior parte dos benefícios é reputacional ainda, porque a gente ainda não tem um volume de mercado para conseguir dizer com precisão se a gente tem um benefício financeiro em média, mas estamos nesse momento de inflexão, que os benefícios financeiros começam a aparecer um pouco mais. E a turma da pecuária também consegue? Sim. Quando a gente fala em agricultura, temos critérios para produção de culturas perenes e anuais e pecuária, independente da cultura, tá? Independente da cultura. Tudo é abrangido. Preencher o critério, tá elegível e chama a certificadora, você faz o check ali. Eu fico falando assim, para quem em casa não entende muito assim do esquema do agro, para mim é como se fosse assim, eu quero ter um selo de verificação no Instagram. Exato. O que eu preciso preencher para ter esse selo? Para ter. Aí o Léo vem, conta pra gente os critérios, vem o Instagram, por exemplo, faz a verificação ali e fala, Léo, ele tá com isso aqui.
Ele é ou não elegível, Léo Vala? Instagram pode meter-lhe o selo porque deu certo. Deu certo. Exatamente. Esse é o processo. E aí você tem o benefício do Instagram de ter o selo de verificado. Na mesma coisa vai acontecer com o agricultor em algum momento. Exato. Ele tem pô, esse cara aqui tem um selinho. Exato. Exatamente. É uma estrelinha. Interessante isso aí, cara. Não, é um mercado que, assim, o mercado de finanças sustentáveis, ele começou a engatinhar ali em 2008, com o título verde. Surgiram novos rótulos ao longo do tempo. Nós temos também o título social, de sustentabilidade, linkado a desempenho sustentável, título de transição. Ele se desenvolveu bastante. O que nós certificamos hoje é título verde, mas a partir de agora, em alguns setores, já estamos certificando também os títulos de transição, que é para financiar a transição em si. E um rótulo específico que a gente chama de linkado ao desempenho sustentável, que esse é um título de dívida normalmente emitido por grandes empresas que está atrelado a ela atingir um determinado KPI, um determinado objetivo de sustentabilidade. Ela atingindo, ela tem um benefício financeiro. Ela não atingindo, ela tem um step down ali. Sim. Um step up, perdão, na dívida. Na dívida. Ela paga um pouco mais caro. Então, ela se compromete a fazer algo por um benefício financeiro. Ô, Léo, outra dúvida que eu tenho. Você vai me falando aqui, eu vou lembrando das coisas. Uma dúvida que eu tenho é assim, ó. Vamos supor que eu sou um agricultor que ainda não tenho dívida, não tenho como emitir dívida, estruturar nem nada. Mas eu quero ter o selo. Eu consigo? Você vai conseguir a partir de janeiro de 2024, quando nós lançarmos os nossos critérios atualizados. Spoiler. Nós estamos trabalhando agora na atualização desses critérios para criar e incluir esses caminhos de transição para que a gente possa certificar, além de verde, transição e linkados à sustentabilidade. E estamos entrando num outro mercado também, que é a certificação de estratégias de transição, de atividade em si. Então, no agro, a gente vai conseguir certificar o produtor que esteja fazendo essas práticas hoje. Se ele tiver interesse, ele pode ser certificado com o selo O Produtor SBI. Exato. Hoje, o selo vai na operação financeira. Nós estamos saindo um pouco da operação financeira e indo para o todo. Isso, para produtor, nós pretendemos criar critérios também para a indústria, para outras empresas do setor, produção de fertilizantes. Temos um projeto muito grande de produção de químicos básicos, então toda a produção de fertilizantes nitrogenados e vários outros setores, cara. A gente já fez de cimento, nesse esquema aí de certificar a instituição e transição também. Temos cimento, aço, hidrogênio, trabalhando com indústria de químicos básicos, energia, mineração, agro. Estamos criando um critério para certificar a supply chain do agronegócio. Perfeito. Então, uma empresa grande que queira certificar toda a sua supply chain do agro, ela vai conseguir com esse selo de supply chain do agronegócio. Cara, eu acho isso um golaço, sabe por quê? Eu fico pensando assim, ó, vamos supor, aí eu já tô pensando em ver se tá nessa linha que a CBI tá pensando, ou o CBI, né, que o pessoal fala. Eu quero ter esse selo, e as empresas que me fornecem insumos em breve, se elas entenderem a importância do selo, eu posso ser o cara que tem benefícios perante a empresa antes mesmo de emitir uma dívida. Exatamente. Então, a Mariana, ela tem o selo, então um produto que um Red Bull que custaria 10, vai custar 9 porque... Você tem o selo. Exato. Esse é o nosso sonho. É trabalhar nessa direção. Cara, extremamente interessante isso aí. Quem teve essa ideia? Cara, você sabe? Eu perguntei assim porque é muito legal. É interessante. Assim, é uma coisa que precisa ser trabalhada, tá? A gente não pode falar, você vai ser certificado, você vai ter benefícios. Isso parte muito até da gente, criar essas parcerias, ter parceiros. Eu vi até algo muito interessante que foi anunciado aqui na feira da Fendit com a Bayer, com aquele programa. Perfeito, eu vi. É nesse esquema, você ter um benefício por estar seguindo um critério, fazendo as coisas certas. E, gente, não só a CBI, isso eu acho que é algo incrível para o agro, para qualquer forma de certificação, para qualquer forma de boas práticas. Sim. Quem está fazendo as coisas certas, ter um benefício por fazer as coisas certas. Cara, você assiste Black Mirror, não? Não muito. Nunca assistiu? Pra quem... Tem um episódio, depois eu vou te mandar, um episódio bem, bem doido, assim, que é muito real. E vai nessa linha, que é uma menina, vou contar um pouco da história. É uma menina que ela tá na comunidade dela lá, e várias coisas que ela compra, que ela adquire no dia, passa pelo score dela. Então, passa pela uma nota que ela tem, que a sociedade dá. Então, se você passa por mim, eu te dou uma estrelinha, sua notinha lá vai de 0 a 5, aumenta e tal. Aí eu fico assim, cara, isso vai migrar para isso aí em breve com agro. Então, é o cara que, ele tem um carro que é elétrico, já tem uma notinha. Ele tem o certificado da CBI, já é outra notinha. Exatamente. Esse cara, na soja dele que ele transporta, o caminhão é elétrico. Aí já, opa, notinha.
E isso, às vezes, vai se entrelaçar para você ter uma nota final para o consumidor final. Exatamente. E um outro fator muito interessante nisso. No agro, é muito difícil você calcular risco de operação financeira. Porque a maioria dos produtores trabalha na PF, você não tem balanço de caixa na PF. Perfeito. É difícil calcular risco. E muitos dos riscos hoje no agro são riscos climáticos. O risco climático ele vem forte. Exato. Seca, gente. Rio Feia Grande do coisa. Sul. Feia Exato. coisa. E você, tendo um selo desse de melhores práticas, bom, para essas empresas, enfim, que vendem, que financiam, bom, é um sinal, né? Pô, ele está preocupado com os riscos climáticos no negócio dele. Então, ele tem a gente fala, um awareness um pouquinho Sim. diferente. Ele está ligado nas coisas. Mas, enfim, esse é o objetivo final. A gente quer trabalhar para trazer parceiros que vejam isso e que deem valor nisso. Fantástico. E você falou muito bem, eu acho que essa estratégia de sair da operação financeira e ir para a certificação do negócio em si abre muitas portas. Perfeito. Até portas financeiras. Exato. Que ele começa a não ser o meio, mas ele é o fim. Exatamente. O meio é você ser sustentável. Por ser sustentável, você tem N benefícios. Exato. Legal. Para achar a CBI nas redes, Bom, eu posso compartilhar com vocês depois os links. a gente deixa na descrição. Estamos no Twitter, estamos no Instagram. No Instagram não sei, estamos no LinkedIn. Eu passo todos os links para você pode Ótimo, colocar cara. na descrição. Também coloco vocês em contato com o nosso time de comunicações. Nós temos um Isso. time muito forte trabalhando nessa área. Isso, cara. Eu achei fantástico esse negócio. Não, Muito bom. Vamos continuar Parabéns, conversando. cara. Parabéns pela iniciativa. Um propósito, assim, fantástico e um futuro muito promissor, né? Sim. Bem diferente do que... Porque o que eu acho legal foi essa conversa nossa. É bem diferente do que o pessoal entende do crédito carbono, que já está bem difundido. Exato. Quando você traz esse esquema de... a parte mais de... Não é nem social, mas a parte de você contar para as pessoas que você está fazendo um negócio legal e ser retribuído por isso, estar é fazendo certo. muito mais legal, né? Exato. Legal, cara. E um grande desafio, claro, como eu falei, nós estamos atualizando critérios. É desafiador você criar métricas para o agro. E aqui nós criamos métricas globais, tá? Então é algo global. Então é muito difícil você encontrar esse common ground. Sim. Mas final do ano nós vamos lançar esse critério para consulta pública e deixar muito claro, gente, quando a gente cria critério, cria métrica, não é CBI que cria. Nós promovemos a criação. Nós montamos grupos de trabalho, nós trazemos pesquisadores da área, trazemos indústria para validar. Sim. Porque o negócio é criar algo baseado em ciência. Não adianta nada eu falar que essa transição, se isso realmente não vai levar a uma economia de baixo carbono, Exato. tem que levar. Exato. É baseado em ciência e é validado pela indústria, então tem que ser aplicável. Sim. Não adianta eu criar um critério que ninguém vai conseguir usar e verificar. Não é um top-down da CBI, é um em conjunto. Foi criado exatamente. em conjunto. Nós chancelamos isso, trazemos isso como critério da CBI, mas os reais owners do projeto são os pesquisadores, pessoas influentes na área que estão trabalhando conosco e é de forma completamente voluntária, na maior parte das vezes, para desenvolver essa métrica para o setor. Show. Turma, mais uma opção para vocês, tá? É um negócio bastante legal porque é sustentável. Para você, como impacto no mundo, é bacana. Não vai prejudicar a sua produção, é totalmente o contrário. Ele vai te dar mais oportunidade de você ter uma rentabilidade maior no final, tendo um impacto social maior, que às vezes muita gente... é besteira, negócio social ambiental. Não, isso aqui pode te ajudar em muita coisa... E, fatidicamente, você vai ajudar o mundo também. E siga a CBI, né? A gente está falando que CBI, mas CBI, que provavelmente deve estar Climate Bonds Initiative. E aí a gente vai deixar a descrição aqui. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês conhecem, porque essa informação tem que chegar na ponta, lá no agro. A gente é visto e, às vezes, apanha por não ter iniciativas como essa. Então, isso aqui é um baita de um golaço para a gente contar para o pessoal, principalmente que está na cidade, que esse tipo de iniciativa visa, né, o bem-estar do planeta como um todo, mas também remunera quem está ali na ponta sofrendo e fazendo. Léo, que beleza, cara. Adorei. Foi bom pra caramba. Espero que você tenha gostado também do bate-papo. Apesar de eu ter perguntado pra caramba. Não, estamos aqui pra isso. Mas que show, é cara. Parabéns. Obrigado. Estenda aí o parabéns também pro pessoal da CBI, que isso pra mim foi fantástico. Não, também. Estendo também pro nosso time de Agri, que nós temos mais pessoas trabalhando em Agri no Brasil. Sheila e Sofia. Ótimo. Sheila e Sofia, boa. E qualquer informação, gente,
nós três à total disposição para tirar dúvidas, para fazer reunião, Legal. seja você um emissor, um investidor ou um curioso. Isso. Estamos à disposição. Tamo junto. Pessoal, então compartilha, dá o like, ativa sininho, tudo isso que esses youtubers falam aí, vocês fazem aí. Compartilha aí no WhatsApp com a moçada. Valeu demais e até o próximo episódio. Tchau, gente. Golaço, hein, cara? Que legal essa história aí, hein? Legal? Eu não fazia ideia desse troço. Aí, levar pro seu